Desde muito tempo, hoje eu estava conversando com os irmãos e o Senhor, nós estávamos ensaiando ontem à noite e o Senhor nos deu uma pregação ali. A gente estava conversando e o Senhor falou com os nossos corações. Porque muitos hoje querem fazer o que foi falado aqui diversas vezes. Quer fazer a sua vontade, quer fazer o que eu acho. O que eu acho, eu deixo de achar. As pessoas estão pregando, estão falando o que querem. O que eu acho, que eu deixo de achar do jeito que eu entendo. Mas a palavra de Deus ela é clara para mim e para todos. Ela não vai mudar, ela não vai nos agradar. Quando Jesus ele diz: quer vir? Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Essa é a maior luta que nós temos. Porque o outro Jesus já sabia. Jesus, todo-poderoso, curava, ressuscitava, mudava vidas, mudava histórias, mudava tudo. Crucificaram ele. Imagina eu, falho pecador. Imagina, Jesus tão lindo, tão maravilhoso. Onde Jesus estava, ele fazia milagres, fazia o cego enxergar. Olha esse cego de nascença, Jesus fez uma lama, cuspiu no chão, cuspiu no chão, fez uma laminha para sair. O homem foi curado. Aleluia, Deus. Viúva de Naim, no velório, triste, Jesus falou: para tudo, levanta, menino. E o menino levantou. Deus. Lázaro, 4 dias morto, fedendo, pouco, já caindo. Os bichos já estavam comendo. Jesus falou assim: ó, tira a pedra. Tira a pedra. Deu um grito: Lázaro, vem para fora. Lázaro veio. Depois de 4 dias. Porque ele não podia ressuscitar depois do terceiro. Porque havia uma profecia lá atrás, que ele viria, morreria, sofreria, morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Por que ele não apareceu e ressuscitou Lázaro no segundo ou no terceiro dia? Porque tudo tinha que se cumprir. Tudo. E hoje não é diferente. Nós estamos vendo o Apocalipse diante dos nossos olhos. O mundo está acabando. O mundo está acabando. Mas o Senhor já tinha nos dito há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. As profecias estão se cumprindo. Não vê quem não quer. Não vê quem não quer. E muitos estão fazendo como Paulo escreveu em Timóteo, apostatando da fé. Muitos estão ouvindo doutrinas de demônios, como diz em Timóteo 4. Muitos, mas está tranquilo, está tranquilo. Quem não pode somos nós. O mundo já não maligno. Quem disse foi a palavra. O mundo não tem nada com nós. Nada. E nós não podemos deixar nem trazer o mundo para dentro. E é por isso que o Senhor colocou no meu coração essa palavra. Tenho certeza. Porque essa palavra não é uma palavra de carinho, não é uma palavra, mas é uma palavra de amor. Porque toda repreensão ela vem com amor. Nós temos que entender que nós corrigindo onde nós estávamos conversando, não é vanglória de ninguém corrigir um outro, nem nada disso. Porque nós não podemos fazer nada. Eu sempre digo que eu não sei fazer nada, posso nada. Mas o Senhor pode usar a minha vida se Ele quiser. Ele pode usar a sua vida se Ele quiser. Muitos, ontem nós estávamos também falando sobre isso. Muitos dizem: mas ele usou uma mula para falar com o Balaão. Só tinha mula. Só tinha mula. Deus não vai usar um tempo sujo para falar comigo. Deus não vai usar um tempo sujo para falar contigo. Não tem lógica. Não faz sentido. Ele pedir santidade, usar um tempo sujo, um tempo de qualquer maneira para falar com você. Nós vivemos de santidade, separado do mundo, diferente. Jesus, Ele vai usar, Deus, Ele vai usar as ferramentas dele, mas vai usar algo semelhante a que você vive. Deus não vai usar um tempo sujo com o microfone na mão, falando o que quer, se autotitulando, como muitos têm dito: eu sou profeta, eu sou isso, eu sou somente servo do Senhor. Se Ele quiser usar, Ele vai usar. Se Ele não quiser, Ele não vai usar. Se Ele mandar calar agora, eu quero. Ele é o dono da casa, Ele é o dono da palavra, Ele é o dono de Deus. Vamos ler aqui, irmãos, Juízes, no capítulo 6, do verso 1 em diante. Diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor.
E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham com gafanhotos, em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não desses ouvidos à minha voz. Glórias a Deus. Pode se sentar aí. Palavra abençoada, que muito nos ensina. O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é bom. Ele deu o seu único filho para morrer por mim, que não mereço, para morrer por você, que muitas vezes, conscientemente, nós pecamos o tempo todo. Que nós não podemos abraçar o pecado. Isso nós não podemos. Nós sabemos que nós somos falhos e pecadores, e seremos sempre, mas vivemos uma vida diferente, separada. Testificamos, testemunhamos o que o Evangelho do Senhor fez nas nossas vidas. Porque antes do Evangelho éramos podridão, pelo menos eu digo por mim. Eu era sujo, eu era imundo, eu era podre. Da minha boca só saía palavras de maldição, da minha boca só saíam palavras ruins, saía muita coisa que não prestava, músicas, cantarolava por aí, coisas que não agradavam ao Senhor. Mas quando o Senhor tocou em minha cabeça e falou: eu te escolhi, Ele transformou a minha vida a partir do momento que eu levantei, aceitei a Jesus como meu guia, como meu único e suficiente Salvador. Falei: Senhor, este coração agora te pertence, essa vida agora é tua, eu quero ser um servo. Muitos querem cargos, muitos querem ser grandes dentro das igrejas. Nós temos que entender que nós precisamos ser somente servos, que diante da régua do Senhor nós somos todos iguais. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Diante de cargo, diante do que o Senhor entregou nas nossas mãos, temos maior responsabilidade, sim. Por quê? Porque se eu falar aqui coisas que não agradam ao Senhor, e o que foi dito aqui, o que eu acho ou deixo de achar, muitos ensinamentos estão sendo falados por pregadores grandes, por pessoas que têm grande conhecimento e influência, estão ensinando de maneira errada, estão ensinando coisas que a Bíblia diz que não, e as pessoas estão dizendo que sim, que pode, que metade, que está tudo bem, que está tranquilo. O Senhor diz que não. Ou o Senhor diz que tem que fazer, e as pessoas dizem: nem precisa, está tudo bem, está tranquilo. Mas o Senhor, Ele sabe dos nossos corações e intenções. Ele sabe onde nós. O Senhor, Deus, Ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele sabe o Aleluia, Jesus. meu e teu. Ele já sabia, porque diversas vezes nós passamos por momentos que pensamos que nós vamos morrer. Mas o Senhor, Ele põe a mão e nos segura, porque Ele sabe que um dia nós serviremos para Ele. Vamos pregar esta palavra. Outrora não era ninguém, hoje eu sou um servo do Senhor, e para mim está de bom tamanho e maravilhoso. Eu preciso ser um servo fiel. É por isso que eu estou aqui,
falando do amor de Jesus, falando que Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele leva a morar no céu. Ele me salvou, Ele me curou, Ele me libertou. E se eu obediente eu for, Ele vai me levar para morar no céu. Só Ele pode, não há outro. Não há outro. E a palavra inteira de Gênesis Apocalipse diz: não há outro. Deuses podem ter olhos, podem ter ouvidos, podem ter pés e mãos, mas não andam, não pegam, não veem, não ouvem. Mas Jesus está aqui, vivo. Vivo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele está Senhor. sondando o seu coração neste momento. Que você não disse em oração, Ele está sondando. Vou entrar aqui na palavra. Glória a Deus, que as horas vão rápido. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. O Senhor, Ele é maravilhoso. Mas aqui está escrita a palavra: que os povo de Israel já tinham saído da mão de Faraó, já tinham passado pelo Mar Vermelho, pelo deserto, já tinham passado por tudo aquilo. E o Senhor, com suas mãos, as sandálias cresciam nos pés, as roupas não envelheciam, o maná caía do céu. Olha só, o maná caía do céu, e o povo sempre desobediente. Até hoje é. Até hoje é. O povo de Israel até hoje é. É o povo que o Senhor ama de paixão. O Senhor ama. É o povo escolhido. Eles continuam em desobediência até hoje. O Senhor falava assim: ó, vou mandar o maná, vou mandar o pão, vai chegar, mas não estoquem, vai chegar todo dia, não precisa, eu vou mandar, está tudo bem, eu vou cuidar de vocês. Eles guardavam o pão, criava bicho, apodrecia, eles guardavam, porque não acreditavam no Senhor. Quantas vezes nós somos assim? O Senhor diz: eu vou prover tudo, pode ir que eu estou mandando. Será que vai dar certo? Será que vai dar? E o Senhor está falando: pode ir, filha, vai. Será, meu? A gente quer uma revelação em sonho, quer que Deus use alguém, quer que Deus use alguém para confirmar o que esse outro alguém falou, quer que eu confirme no sonho, quer falar com o pastor, vamos orar junto, sobe no monte, desce do monte, para dizer o que a gente já sabe. Porque muitas vezes as pessoas de casa falam pra gente, mas a gente espera alguém de fora vir falar. Verdade. Muitas pessoas dão crédito, isso aí é comum do mundo. Dão crédito para as pessoas lá de fora. A pessoa falou a mesma frase que você falou aqui, mas a de lá de fora vem com glória e com aleluia. Está aqui ficaram quietos. E é assim, o santo de casa não faz milagre. Eu digo para você: dê valor a quem você conhece, dê valor às pessoas que você conhece a vida, dê valor para as pessoas que você sabe que é de Deus, dê valor para o que você escuta, para orações juntas, unidas, para pessoas que sabem a sua luta, porque o Senhor sabe de tudo. Ele entregou na mão dos midianitas por 7 anos o povo, e aí o povo tentava plantar as coisas e subia aqui, e subiam como gafanhotos. Olha só, eles subiam com seus camelos, eram um grande número, os midianitas subiam, os amalequitas, subia aquele povo lá, e também os do Oriente. O povo de Israel plantava para suprir as necessidades dele, para comer, para se alimentar, para cuidar da família, dos filhos, da esposa, enfim. Subia aquele povo, falava: aqui é tudo nosso, nós vai tomar tudo, comia tudo, não deixava nada. Deixava nada. E aí o povo de Israel sofrendo, fraco. O povo de Israel fraco, sofrendo. Empobreceu, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quantos de nós somos assim? Quando a água bate na canela e está subindo, estava no tornozelo, mas começou a chegar na canela e está subindo a água, nós vai para o joelho. Está na prova, está tudo bem, não, na hora. Lembra não? De vez em quando.
Para nada. Para nada. Não tenho tempo. Imagina se Jesus não tiver tempo para nós. Imagina se ele falar assim: eu não tenho tempo. Tem tanta gente que me serve de verdade, está lendo minha palavra, está me ouvindo, está me ouvindo, está sendo obediente, vou cuidar deles. Quando você tiver tempo para mim, eu tenho tempo para você, imagina só. Mas Deus, ele não é assim. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele, sim. Mas ele está sempre tocando, sempre usando alguém para tocar. Está fazendo errado. Está fazendo errado. Ei, está fazendo errado. Fazer certo. E não vai ter. Naquele grande dia, ó, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, diz assim, ó, que todos, não é o mais bonito, não é o que foi para o céu, não é o que foi para o inferno, todos, naquele grande dia todos, porque morrem daqui, 2 caminhos, depois Jesus vem buscar e aí nós vamos ressuscitar, e aí sim, porque o inferno ainda não é o pior é o lago de fogo, é depois disso ainda. Depois do julgamento, pior ainda. Vai para o inferno, os irmãos vão ficar atazanando. Depois da ressurreição de Jesus, piora. Olha só. Aí essa carne não morre mais, imagina. Vê um demônio arranca um pedaço do braço. Aí o pedaço do braço, olha, está de novo. Aí arranca de novo. E a dor? Eterna. Muitos procurarão a morte, mas não encontrarão. Olha só. Não morre mais. Imagina isso. E o povo desobediente, mas eles clamaram ao Senhor. E aí o Senhor enviou um profeta, enviou um homem dele. E aí o homem chega lá e fala assim, ó: assim diz o Senhor Deus de Israel do Egito, eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Eu te tirei de lá. Eu tirei de lá. Tirei pão, tirei abrigo. Estava frio, eu coloquei uma coluna de fogo. Estava muito quente, eu coloquei as nuvens do céu. Eu supria tudo, não esquentava e não esfriava. Não ficava sem comer, não ficava descalço, porque a sandália crescia com os pés. Como é que pode? Crescia junto, não ficava descalço, não ficava sem roupa. Eu cuidava de vocês, te tirei. Vocês atravessaram o mar vermelho. Olha só, vi um exército a matar todo mundo. Eu fiz atravessar o mar vermelho. E vocês não me obedecem? Não me obedecem? Já fiz de tudo e não me obedecem aqui, ó. Te dei sua terra, tirei de toda a mão que te oprimia, dei sua terra, você está tranquilo e não me obedece. Por que não obedece? Porque no primeiro versículo Deus diz, a palavra diz assim: porque eles fizeram o que era mal, que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas. Foi Deus que deu, olha lá, foi o Senhor que entregou. Mas o Senhor, ele é mau. Não, o Senhor, ele é maravilhoso, porque ele arrancou o primeiro de lá. Somos nós. Quantos de nós, todos nós praticamente, fomos arrancados do Egito? Arrancados do Egito. O Senhor abriu um mar vermelho para nós passar. Quando nós não tínhamos nem força mais, nós não tínhamos nem força, tivemos que deitar assim, puxaram no carrinho. Não tinha força mais. Eu digo por mim. Eu cheguei no fundo do poço, não tinha água mais, secou. Já estava lá, não tinha mais o que fazer. Só deitei no carrinho assim e me puxaram de volta. Jesus que trouxe de volta. Aleluia, Jesus. Só tinha força para fazer assim. Glória a Deus. Me trouxe para a casa dele. Trouxe eu para a casa dele. Se me adorar, eu vou te dar tudo. O Senhor tem me abençoado grandemente. Bênçãos, muitas pessoas pensam que bênçãos é você prosperar. E o Senhor diz na palavra dele que Ele ama a prosperidade dos que servem Ele. Ele ama. Ele ama dar para os filhos dele. Ama dar. Ama. Que os filhos, que os servos sejam prósperos. Mas eu não prego por essa prosperidade não. Porque se muitos querem ouvir a prosperidade, muitos lugares estão falando dessa prosperidade, mas não quer falar da obediência. E o Senhor entregou aqui por desobedecer. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidinho. Lá em Deuteronômio, no capítulo 11. Para nós entender. Mas você ama Deus? Você conhece Deus?
Eu já fiz essa pergunta para muitas pessoas. Você conhece Deus? E um rapaz, uma moça também, falou assim: eu conheço. Eu falei assim: eu também dizia assim. Eu ia em outros lugares, em umas coisas que não são igreja, em templos que não adoram a Deus, porque nem todo lugar que é chamado de igreja é igreja. Ontem conversamos sobre isso. Muitos lugares denominados igreja são seitas, são feitiçarias, são coisas horrorosas. Muitos lugares são denominadas igrejas. Enfim, não é isso a mensagem. Mas a gente conhece a Deus. Eu entendi que eu conheci a Deus quando eu comecei a servir. Eu vi Deus entrar na minha vida verdadeiramente. E aí eu entendi que quando eu respondi lá atrás que eu conhecia a Deus, eu só sabia quem era. Muitas pessoas só sabem quem é Jesus. Mas você conhece Jesus? As pessoas dizem que sim. Jesus não é aquele que morreu na cruz, que ressuscitou o terceiro dia. Mas as pessoas sabem quem é. Mas as pessoas não conhecem Jesus. Porque se conhecessem Jesus, sabendo tudo que ele passou, tudo que ele sofreu. Porque quando a gente lê o final dos evangelhos, quando a gente vê a história de Jesus, cada chicotada que arrancava couro, o que ele passou, aquela cruz pesada, aquela coroa de espinhos, zombaram dele, aquela coroa de espinhos foi zombaria. Jesus se fez maldito. A cruz é sinônimo de maldição. Jesus se fez maldito, e a palavra diz isso. Jesus se fez maldito pelo meu pecado, eu pecador. Jesus se fez maldito para me dar a salvação. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós não íamos mais para o céu. Não tinha mais salvação para a humanidade. Jesus veio, morreu, sofreu e morreu na cruz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verdade, Deus, aleluia. Ele entregou seu filho, o próprio Deus. Teria coragem você de entregar seu filho? Teria coragem? Teria coragem de fazer como Abraão? Teria coragem de obedecer a Deus? Abraão, ele sabia. Abraão, ele sabia que ele ia descer, mas ele acreditava que ele ia sacrificar seu filho, mas que Deus ia ressuscitar. Porque ele fala assim: ó, espera aí que a gente já volta. Espera aí que a gente já volta, somos dois, não é eu que já volto. Então ele sabia que ele ia subir, mas que ele ia descer os dois. Verdade. Por obediência. Quem teria coragem de ouvir a voz de Deus dessa maneira? Muitos faltam fé. E eu queria ler com você. Deuteronômio 11: amará, pois, ao seu Deus, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. E hoje sabereis que falo, não com vossos filhos, que não o sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido, nem tampouco os sinais, nem os seus feitos que fez no meio do Egito, Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do mar vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Aqui: amarás e obedecerão, guardarás as suas ordenanças e estatutos. A palavra de Deus é clara. Senão, quem sem santidade não verá Deus. Verdade. Com amor, nós devemos sim, por obrigação da palavra, porque Paulo descreve aos presbíteros: admoesta, corrige, faça. Aos pastores: cuide das ovelhas. Verdade. A palavra de Deus vem dessa maneira. Ezequiel vai dizer dos pastores, Ezequiel 13 vai dizer: ai dos profetas loucos que disseram que viram sem ter visto. Ezequiel fala exatamente o que muitos estão fazendo. Deus mandou te dizer, Deus falou: não mandei nada. Lembra aquele dia lá, imagina o julgamento. Lembra aquele dia que você falou que eu mandei, mentiu que eu não mandei? Eu não mandei. Olha, eu vi, mas Deus me revelou. Deus me revelou que
que você está com uma meia de cada cor e você não está. E aí? E aí? E aí? Quantas revelações me vieram mentirosas? Quantas eu ouvi? Quantas e quantas e quantas eu ouvi revelações? Hoje as pessoas têm um pouco mais de receio. Não, eu sei que não vem mais da maneira que como vi. Porque eu vou falar, não, vai orar. Vai orar. Porque está aqui. Deus não vai cobrar dos outros. Eu sei a cama que eu carrego. Cada um sabe a cama que carrega, de onde saiu. E sabe que por nossas mãos, pela nossa força, nós não conseguiríamos mais. Mas o Senhor é bom. O Senhor faz. O Senhor, Ele opera, Ele trabalha, Ele faz o jeito dele. Nós possamos ouvir a palavra do Senhor, ser obediente, para que o Senhor não nos entregue na mão dos midianitas. Pelo contrário, o Senhor nos guarde. E que nós possamos ser obedientes à palavra, assim como obedientes aos nossos pastores. Porque lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 17, diz: obedecer aos vossos pastores, porque eles vão prestar contas de ti. Que eles façam com alegria. Eu tenho certeza que o meu pastor, ele faz com alegria em falar que eu sou membro da igreja dele. Não porque eu sou melhor, não porque eu sei fazer nada, mas porque eu procuro obedecer, ser obediente. Amém? Que o Senhor tenha falado. Mais uma vez eu agradeço pela minha oportunidade. Mais uma vez eu agradeço a Deus por tudo. Agradeço até ao meu pastor que me liberou, o pastor Armando, ao meu ministério Redimidos por Cristo. Que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, que nós possamos ouvir a palavra do Senhor e ser praticante, não somente ouvinte, porque nós não somos ouvinte, nós somos praticante. Nós testemunhamos o milagre que foi feito